Olá, pessoal do agro, empresas familiares agro, sucessores, gestores, executivos, herdeiros e profissionais ligados ao setor de todas as formas aí que, direto ou indiretamente, têm contribuído sendo agentes de transformação nesse setor aí que podemos dizer que mais cresce nesse país, e até exponencialmente nos últimos 3, 4 anos aí, com todo os eventos aí que presenciamos aí no setor. Mas tem algo que me incomoda há muito tempo, tá? E em toda essa demanda, em todo esse movimento do agro, eu me coloquei como responsável e comprometido a começar a discutir e trazer alguns assuntos aí à tona e ver como que eu posso, de alguma forma, contribuir e deixar alguma contribuição para manter essas empresas familiares agros fortes, cada vez mais fortes, e de forma economicamente sustentável e olhando pela perenidade, que no final do dia é o que todo patriarca ou fundador da empresa familiar ele quer, tenha o seu legado continuado. Na verdade, é isso que a gente presencia e ouve bastante. Tá? Só que tem uma estatística que incomoda bastante. 15%, apenas 15% das empresas familiares conseguem sobreviver na terceira geração economicamente viável. Poderíamos falar que 1/3 sobrevivem à segunda geração. E mais ainda, pesquisas da McKinsey dizem que 2% das empresas familiares conseguem remunerar de forma viável, de forma ok, que atenda às necessidades das famílias, dos donos, dos acionistas. Apenas 2% na terceira geração. Isso é muito pouco. Isso mostra o tamanho do imbróglio que nós presenciamos e estamos em processo. Agora, o que me incomoda bastante? Se a gente fizer um raio-x e fazer uma contextualização, segundo o IBGE, 90% das empresas brasileiras têm um perfil familiar. E quando falamos em perfil familiar, nós estamos falando em relações familiares, nós estamos falando em patrimônio, em gestão do dia a dia, praticamente se resume em processos e pessoas, certo? Quando olhamos para o agro, também temos que entender e contextualizar um pouco. Nos últimos 40 anos, nós tivemos o quê? Um crescimento, um avanço absurdo. E a gente sempre seria, o comentário era, vamos ser o celeiro do mundo, seremos o futuro maior fornecedor de alimentos para o mundo. Isso já era fato, era meio que óbvio. E, realmente, hoje somos, e podemos dizer, em vários segmentos aí de commodities, somos os líderes do mundo e coloca comida na mesa de grande parte desse universo. O que parecia tão óbvio, no entanto, aconteceu e, nos últimos anos, de forma exponencial e até assustadora. Por outro lado, quando olhamos para o lado interno, o lado mais da porteira, vamos dizer, a porteira para fora, nós olhamos um desafio enorme da empresa familiar. Um desafio enorme pelo tamanho que se gerou, pelo tamanho que se consolidou. E aí, se olharmos um pouquinho mais à frente e olhar a composição disso tudo, começamos a nos preocupar, podemos colocar um monte de interrogações dentro dessa discussão. Primeiro, o agro, uma média em torno de 25% do nosso PIB é o que ele representa, o agro. Porém, desses 25%, se a gente olhar em números exatos até, nós batemos aí 26,6% segundo o CPEA em 2020. Foi o auge do crescimento. Em 2022 e 2023 devemos ficar aí, estatisticamente, o CPEA, IBGE e outros órgãos aí, em torno de 22%, 23%. Mas vamos colocar aqui numa média do agro impacta e representa 25% do PIB brasileiro.
Dentro desse PIB, nós temos realmente a produção agrícola, quem produz, a agropecuária, que representa 25% dos 25%, certo? Em grandes números. Dentro desses 25% dos 25%, nós temos 70% o agrícola e 30% a pecuária. Esse é o contexto. Nós estamos falando de 5 milhões, em torno de 5 milhões e 200 produtores cadastrados no CARP, onde 300 mil de 5 milhões e 200, em torno de 5 milhões e 200, nós temos 300 mil que representam 70% da VPP, ou valor bruto da produção. 800 mil representa 13%. E 7% representa o restante. Ou seja, mais de 4 milhões, ou em torno de 4 milhões de produtores. É uma diferença enorme e uma concentração enorme se vocês fazem uma conta bem rápido. Isso é outro fato preocupante. Por quê? Se pegarmos os 5 ou 6 maiores produtores agrícolas, nós vamos ver basicamente em torno de 2 milhões de hectares concentrados em 5, 6 produtores agrícolas. E aí, se olharmos como uma referência, até você tem uma SLC, uma Brasil Agro, com capital aberto, podemos pesquisar em vários mundos e acompanhar, que é público, e outros grandes grupos aí que estão concentrados no Mato Grosso principalmente, mas com áreas em diversas regiões. Ou seja, 2 milhões de hectares em praticamente uma palma da mão. Quando olhamos esse pessoal, no nível que eles estão, no aspecto de governança, no aspecto de negócio, no aspecto de gestão, e comparamos com os demais, a gente vê um gap enorme, uma diferença muito grande para se buscar e se desenvolver. E isso talvez comece a responder um pouco do porquê dessas estatísticas quando entramos realmente direto no agro e começamos a acompanhar. Eu tenho acompanhado por mais de 20 anos, tá? Mais de talvez centenas de empresas, quer seja como banco, dando crédito, estruturando operações, quer seja como fornecedor, analisando o crédito e viabilizando vendas e insumos, quer seja como consultor e assessor dentro do próprio produtor e do seu lado, e ajudando em controles, em processos, entender um pouco mais do seu negócio, e por algum tempo como executivo, sentindo realmente as dores do produtor e as suas dificuldades no dia a dia e na sua gestão. E atualmente como mentor, como conselheiro e como consultor estratégico de algumas empresas do setor agro, sempre as empresas familiares que estão nesse nicho aí de 300 a 800 mil produtores, que representa aí um número muito significativo dentro da composição do nosso PIB, que eu acabei de citar. Ok? E o que a gente observa? E até olhando o próprio setor, nível de organização e de o que vem acontecendo, todo mundo buscando, de certa forma, tentar melhorar. Na minha concepção, fazendo um resumo de tudo isso, eu não vejo uma outra forma para elevar esse nível, dar um segundo passo, um novo up aqui nas empresas familiares agro, sem passar pela governança. E aí, vou abrir um parênteses. Até hoje, nós estamos ouvindo muito aí, demandando as 3 letrinhas, né, ESG. Eu transformaria essas 3 letrinhas em apenas um G bem maiúsculo, ou uma governança forte com pautas sociais e ambientais, porque faz parte de um conselho, de uma gestão, de executivos dentro do negócio, a discutir essas pautas e tem que fazer parte do seu dia a dia, das suas ações e da sua responsabilidade. Então, passa pela governança. Porém, o que eu presencio e vejo muito no dia a dia, com consultorias sendo contratadas, assessorias e até de renomes, obviamente pelo próprio produtor, pela família empresária, tentando solucionar algumas dores
e alguns sintomas, tá? Para não falar doenças. Mas daí eu começo a observar e fazer uma reflexão. Vocês já viram construir uma casa pelo telhado? Pois é, né? É difícil. É difícil porque não para de pé. Então, é mais ou menos isso que eu tenho visto e venho presenciado no tempo. E já tive vários erros e cometi vários erros nesse sentido, tentando ajudar, contribuir, melhorando uma situação, muitas vezes na gestão, e é onde se atua muito hoje, às vezes até num problema financeiro, porque você é chamado, é consultado, é contratado muitas vezes para tratar uma situação do financeiro, e que é, na verdade, uma consequência de várias situações, né? Tem uma outra causa e não se trata essa causa. E é aí que eu gostaria de discutir e colocá-los para refletir um pouco sobre isso. Presenciando e vivendo tudo isso e vendo o tamanho do desafio das empresas familiares, no que tange a família, a parte societária, a gestão e o desenvolvimento de pessoas, onde eu vejo que um dos maiores desafios, e deve ser um pilar estratégico das empresas familiares do agro, com certeza refere-se a pessoas, a profissionais com alto nível de competência, autogerenciáveis e que se tornem ou sejam agentes de transformação, para elevar essa empresa familiar agro para um outro nível. Isso não importa que nós estamos falando se é família ou se é o profissional. A partir do momento que tem um familiar dentro do negócio, um cargo hierárquico, é um profissional. Então, às vezes, isso aí é uma coisa que às vezes até incomoda no ambiente familiar quando você fala o termo profissional. E, na verdade, o que nós estamos falando aqui não é o filho do dono, é o diretor, é o gerente, é o executivo, é o coordenador, não é o filho do dono, ou sobrinho do dono, enfim, não é o familiar. O familiar é no seu bloco, na sua família, fora do negócio. E aí a gente remete, começa a entender um pouco melhor as empresas familiares, voltando na questão dos 3 círculos de dados, que mostra muito bem o que é e nos faz entender melhor o que é uma empresa familiar. Nós temos os 3 círculos, alguns já devem ter visto, estudado, participado de alguma apresentação, onde você tem aquela divisãozinha, patrimônio, família e negócio. Ou seja, nós temos 3 ambientes e às vezes nós temos família transitando nos 3, às vezes só em 2, às vezes só em 1, e isso tudo é importante ser mapeado. Enfim, o que eu gostaria de dizer e finalizar, que a solução efetiva, e isso faz parte de uma jornada que nós vamos falar um pouco mais à frente, em outros momentos, é você partir para uma avaliação geral do negócio. Não tem como montar um plano de ação, fazer uma transformação, dar um próximo salto, acompanhar aquele grupo, uns 5, 6 maiores que estão em outro nível, sem passar por isso, sem fazer esse trabalho e sem focar realmente nas causas e fazer o alicerce da casa para daí sim começar a construir as paredes e vir para o telhado. Então, isso eu acho que é o grande ponto e é o ponto que eu chamo de uma solução efetiva e não simplesmente um remendo, ou um puxadinho, ou um curativo, ou algo que você vai melhorar, mas ali na frente volta muito maior, porque o agro cresce, se transforma e cada vez maior, mais vai escapando pelas mãos. Então, um pouco disso tudo a gente tem visto e tem acompanhado. E sem entrar na outra parte do agro, que eu acho que é um fator importante também da gente avaliar. Quando a gente fala que 25% do 25% que representa o PIB é o agro que produz, o agro raiz, as empresas familiares agro, estarem na produção, nós temos esse outro 25%, ou 75%, aliás, que é o agronegócio. Nós temos as grandes empresas que estão nas manchetes de
Forbes e outras empresas como as maiores, as bigs. E aí nós temos dentro da área de energia, uma Raizen, a própria Cargill, Bunge, BRF, JBS, que é considerada a primeira, a maior dentro do setor de água, proteína animal e tal. Então nós temos todas essas empresas que representam o agro. E quando o mercado fala do agronegócio, geralmente olha para essas empresas. Okay? Só que essas empresas estão em um nível de consolidação, de gestão, de governança, de modelo de negócio, de estruturação, que ela está aí há anos-luz do que nós temos na empresa familiar agro. Tá? Algumas mais evoluídas, outras nem tanto. E é nesse universo que eu me coloco à disposição e gostaria muito, através da PSC Consulting, tá? Onde eu sou a imagem, a presença no campo dessa empresa, é onde eu quero e tenho um compromisso com você de ajudar e contribuir para a gente dar esse salto e esse passo. Tá? Então nós vamos lançar logo mais uma jornada com um nome que a gente está colocando como o slogan do nosso título, que será Acelera Agro 360. Ou seja, nós vamos olhar todo esse universo e realmente entender um pouco mais da empresa familiar agro para ajudar, de certa forma, vocês numa visão, talvez uma visão de consultor estratégico do seu próprio negócio, vamos dizer assim. Você tem uma visão diferente aonde que se atua. Porque muitas das coisas que hoje você tem pago, tem feito contratos e às vezes até no final do dia rasgado o dinheiro, são coisas que dependem de você mesmo. E precisa ter essa reflexão. Não pode ser só o comercial e você atuar pelo contrato que você fez. Alguém tem que te falar, alguém tem que te falar algumas coisas que você às vezes tem dificuldade de ouvir. Tá? Para tudo isso tem que ter uma discussão, tem que ter um ambiente, e esse é o meu compromisso, te tirar da zona de conforto, te mostrar caminhos. Pode ser que a gente nem trace esse caminho juntos por uma questão de sinergia, de aceitação ou não, mas pelo menos eu vou colocar você para refletir em muitas situações, que é onde a gente vai ver como que isso é fácil e ao mesmo tempo é complexo, porque começa um ambiente familiar e ali nós temos um recheio de emoções envolvidas e que nós precisamos tratá-las. A partir daí, passar pelo societário, uma estrutura que realmente nós precisamos ver o que é a família e o que é esse societário, organizar esse patrimônio para se pensar numa gestão e facilitar a vida dos gestores, sendo familiar ou não, mas que isso aqui fica mais leve para todo mundo, e ao mesmo tempo passando pelo ambiente de desenvolvimento organizacional, ou seja, pessoas, porque pessoas e processos vai conduzir toda essa estrutura. E sem pessoas certas nos lugares certos, pessoas desenvolvidas, nós não vamos dar continuidade. Então nós temos que pensar em governança, família, governança corporativa, pensando em patrimônio e negócio. Ou seja, isso vai dar uma base para a gestão. E a gestão vai ter que pensar em sucessão dentro do desenvolvimento organizacional. Assim como as famílias têm que pensar no seu processo de sucessão. Ou seja, nós temos sucessão familiar, nós temos sucessão patrimonial e nós temos sucessão de gestão. Geralmente isso não é discutido. Se fala em planejamento sucessório só no ambiente de família, pensando no patrimônio, pensando na empresa, quem vai assumir ou não, organizando simplesmente o patrimônio. E é coisas desse tipo que eu gostaria de colocar e refletir. Vamos pensar no todo, porque fica muito mais fácil, muito mais leve, de uma forma muito mais organizada, onde todos os envolvidos precisam entender o início, meio e fim. E esse é o meu compromisso com você, ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo, onde nós vamos falar em cada um desses grandes pilares que eu considero dentro da visão 360, uma visão global desse negócio.
ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.